Opa! Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a relação que eu entendo, né, sobre subtexto, contexto e texto. Eu já falei um pouco disso no meu vídeo só sobre o subtexto, que o subtexto ele é um assunto bem mais denso, então eu precisei de um vídeo inteiro para falar sobre ele. Mas então, se você quiser entender melhor ele, né, eu até recomendo você vá assistir primeiro. Mas agora eu vou falar da relação entre esses três. O subtexto e o contexto, eles se juntam na hora final para criar o texto. O texto é a junção desses dois. Então, o que eu faço na hora de escrever? Como é que eu trabalho esses dois? Bom, eu entendo o seguinte: quanto mais carregado for o subtexto, ó, eu até separei uma colinha aqui, ó. Bons diálogos são divididos em três partes: texto, o que o personagem fala, qual é a fala final, aquilo, o que sai da boca dele; subtexto, intenção do personagem; contexto, cenário e visão do mundo, é todo o cenário geral ali do que está acontecendo. Onde quanto mais codificado for o texto, mais carregado for o subtexto e mais específico for o contexto, mais a audiência vai investir para fazer suas próprias conexões e preencher os espaços entre as palavras e significados. Eu descobri, né, o subtexto, o contexto e o texto num vídeo, nesse vídeo aqui, e nesse vídeo ele estava analisando ali a luta do Rock Lee e do Gaara de Naruto. Luta muito boa, inclusive. E ele analisando ali, pô, esse vídeo é muito bom. Eu queria saber aonde é que ele descobriu tudo isso, onde é que ele estudou, né? Mesmo que eu soubesse, eu não ia ter como, não ia ter acesso, né, o conhecimento. Mas ia ser interessante, né, pra ver o que eu poderia fazer. Mas é muito bom, eu entendi tudo isso. Aí ele só falou isso, ele falou exatamente o que tá escrito aqui. Aliás, eu peguei e copiei, né, eu copiei e colei. E isso é muito bom, que eu só tinha isso, né, não é muita coisa pra se entender. Então eu fui analisando ali do meu jeito e fui tirando minhas próprias conclusões. Aí eu cheguei à conclusão que, por exemplo, isso daqui, ó. Quanto mais carregado for o subtexto, melhor ele vai ser. Carregado de que, você me pergunta? Ele está mais carregado de argumentos do tema. Que no tema, que a sua história tem um tema. O tema que eu sempre gosto de usar de exemplo é guerras são ruins. Imagina que o tema da sua história é guerras são ruins. E aí o que você faz? Você cria todo um diálogo, e nesse diálogo, você lendo ele, no subtexto, ali nas entrelinhas, você vai descobrindo que guerras são ruins. Imagina o seguinte: eu tenho que criar um diálogo entre um homem e uma mulher, e dois namorados, no caso. Eu vou criar esse diálogo entre esses dois namorados. Só que o tema da minha história é guerras são ruins. Então eu preciso que nessa conversa entre dois namorados, onde eles estão ali demonstrando o amor deles dois, eu preciso pôr dentro dessa conversa, como subtexto, o fato de guerras são ruins. Mas fazer eles falar guerras são ruins é muito vago, né? Então acho mais interessante você colocar ali, criar um argumento do porquê guerras são ruins. Então, vamos dizer, guerras são ruins porque separam casais. Aí eles todos estão conversando e no subtexto eles estão falando que guerras são ruins porque eles estão sendo separados uns do outro, porque ele vai ter que lutar na guerra. Uou! Entende? E tipo assim, quando você tem com esse subtexto, eu consegui guiar esse diálogo antes, que pra mim iria ser um diálogo qualquer na minha história, que antes eu nem tinha essa ideia. No momento agora eu consegui tornar esse diálogo relacionado ao tema. E o tema, ele é meio que parte do que dá cara pra sua história, entende? Isso vai automaticamente tornar aquele diálogo
essencial para a história de algum jeito, importante para a história de algum jeito. Não, ele faz com que esse diálogo não seja mais desnecessário de nenhuma forma. Entende? Pô, eu até perdi um pouco a linha do raciocínio aqui. Mas entenda, quando eu liguei o subtexto ao tema, isso automaticamente deixou todo o meu diálogo ligado à história. Não vai parecer que aquele diálogo não deveria estar ali, porque agora aquele diálogo faz sentido, entende? Ele tem aquela ligação, porque ele é um fruto da história. O tema, o subtexto, ele também pode estar carregado de... O subtexto também dele pode ser o personagem. O objetivo do texto pode ser nos mostrar como um personagem é, qual é a personalidade dele, e por aí vai, entende? Vai nos mostrando quem o personagem é, o querendo ou não é uma coisa importante para a história, e por isso o seu diálogo não vai parecer novamente fora da história, porque vai estar nos mostrando aquele personagem que vai ser muito importante para o futuro da história, seja porque nós vamos odiar ele, seja porque nós vamos amar ele, seja porque nós vamos querer que ele se sacrifique, vamos querer que o autor queira que o leitor chore ao ver a história. Entende? Também tem o outro tipo de subtexto, que é o subtexto da história. O subtexto que conta a história que aconteceu antes da sua história começar. Entende? Tipo, vamos dizer que a sua história começa com dois bandidos fugindo da polícia. E esses dois bandidos são protagonistas ali, estão correndo. E aí no subtexto eles vão nos dizer por que eles estão fugindo da polícia. Aí uma hora um vai falar: por que você não acertou a senha do cofre, por exemplo, no meio da conversa? E isso nos vai dar a entender: opa, eles estavam roubando um banco. É por isso que eles estão fugindo da polícia. Entende? Eu dei um exemplo aqui bem chulé, na minha opinião. Meu cachorro tá latindo. Eu dei um exemplo aqui bem chulezinho, na minha opinião, mas eu acho que deu pra vocês entenderem. Porque na história de vocês vai ter todo o contexto ali que vocês vão... Não tô falando da parte do contexto, tô falando do contexto da história em geral. Tipo, você sabe o que vai acontecer na sua história. Entende? Você tem essa ideia. Entende? Então, é isso. Aí vem o contexto, aliás. O contexto... Aqui, ó. Quanto mais específico for o contexto ele é o panorama geral. Por exemplo, vamos dizer que o tema da sua história seja casais devem se amar. Entende? Logo, no subtexto, eu vou botar ali um subtexto com argumento de tema mostrando pro leitor, contando pro leitor por que personagens devem se amar. Mas agora imagina que esse diálogo seja entre dois arqui-inimigos, entre o herói e o vilão da sua história. O protagonista e o vilão. Agora você precisa botar um subtexto que indique que nos conte pro leitor que sim, casais devem se amar. Que mostre pro leitor que casais devem se amar. Mas agora você tem que fazer isso com dois vilões. Pelo contexto, pelo panorama geral, você já sabe que não pode fazer eles dois simplesmente conversarem sobre um assunto fofinho. Então você pode... Por exemplo, pelo contexto, você entende que tem todo um paralelo aqui que esses dois não podem falar isso. Eles não podem falar que casais devem se amar de forma alguma. Então você precisa encontrar uma forma de conversar que se encaixe ali naquele momento. Entende? Deles dois falarem isso, um jeito do vilão e do herói falarem que casais devem se amar. Não exatamente eles falarem que casais devem se amar. Eles devem falar alguma coisa que passe pro leitor, que diga pro leitor que casais devem se amar. Entende? Porque é isso que o subtexto fala, é isso que o tema é. Então, o que esses dois poderiam falar, por exemplo, seria: o vilão, ele tá falando que casais não devem se amar. Aí vem o mosquito aqui. Aí vem o protagonista e fala: não, casais devem se amar por isso, por isso e por isso.
Só que ali no subtexto tudo isso deve estar bem mais sutil. Tudo isso deve estar bem mais sutil ali na sua história, porque, como eu disse, no texto, na hora de se escrever, o texto ele deve estar bem codificado. Ele deve estar, tudo isso deve estar bem escondidinho. E então, você deve estar se perguntando, como é que eu escondo? É botando pistas, pequenas pistazinhas, jogando migalhas pro leitor ler. Tipo, uma hora ele vai falar alguma coisinha aqui, que juntando com uma coisinha aqui, que juntando com uma coisinha aqui, lá na frente a gente vai entender que casais devem se amar. Ou talvez no momento você escolheu para aquele diálogo ali um argumento de tema, como eu já expliquei antes. E aí vamos dizer, casais devem se amar, um argumento de tema, porque isso torna eles mais felizes. Tá aí, um argumento de tema muito bom. E aí você. Aí agora o vilão vai. O vilão e o herói vão brigar. Ah, casais não devem se amar por causa disso. Aí o vilão. Aí o herói vai falar. Não, eles devem se amar porque isso deixa eles mais felizes, não sei o que. Só que codificado, é claro, entende? Entendeu como eu encaixei o tema nesse contexto? Como eu encaixei o subtexto nesse contexto aqui? Num contexto diferente do panorama geral? Minha visão é por o contexto é a junção de tudo que está acontecendo em volta na sua história. O contexto ele também envolve você usar no seu diálogo coisas que aconteceram lá no começo da história, entende? Coisas que aconteceram há muito tempo, frases que foram ditas em um segundo, na hora a gente pensou que nem ia ter importância, mas agora veio a ter. Entende? Porque isso vai nos ajudar a chegar na conclusão do argumento do tema, que é o subtexto, que se liga ao tema. E o tema é o que a sua história está querendo contar. Por isso é importante para a gente entender o que vai ser dito aqui, entender que a gente deve entender o tema, ou seja, tudo que a sua história está contando. Muito forte isso. E aí você juntando essas duas coisas, contexto e texto, o que o personagem com certeza diria que é o contexto naquele momento, juntando com tudo que está acontecendo em volta, e o subtexto, o que está nas entrelinhas. E aí eu também gosto de pensar no contexto, aliás, eu fico confundindo as coisas, né? Eu gosto de pensar no contexto também como o contexto geral do que está acontecendo ali. Por exemplo, há muito tempo, antes de eu descobrir esse negócio de contexto, subtexto, texto, eu comecei a escrever um diálogo de um personagem meu onde ele tinha sido sequestrado. E o negócio é, eu comecei a escrever, em nenhum momento sendo sequestrado, ele pedia socorro, ele tentava entender o que estava acontecendo ali. Deixa eu ver aqui se tá gravando. Tá gravando sim. Em nenhum momento, quando ele foi sequestrado, ele tentou entender o que está acontecendo, ele tentou pedir para ser solto, ele tentou negociar com o sequestrador dele, ele tentou gritar por ajuda. Entende? Coisas que ele com certeza deveria fazer. Pô, ele foi sequestrado. Entende? Mas não, eu só foquei em botar ele para falar as coisas que eu queria que eu já tinha separado para ele dizer naquele diálogo. As coisas que eu queria que ele descobrisse naquele diálogo. Que tinha umas revelações para acontecer nesse momento que ele é sequestrado. Entendiam essas revelações na história? Eu só foquei nele e o sequestrador conversarem sobre aquilo. Em nenhum momento eu pensei no que ele com certeza faria nesse momento. Pô, ele deveria estar desesperado. O cara foi sequestrado. Eu fico indignado comigo mesmo por ter cometido esse erro no passado, entende? Pra mim era algo tão bobo, tão óbvio, mas lembrando, o óbvio deve ser falado, né? E aí... E é isso, né? E aí você junta essas duas coisas, junta o subtexto, o contexto, o texto, e junta ainda mais ali o que você quer que aconteça, é claro, né? Porque a história é sua, é importante que você se divirta escrevendo. E aí no final você vai ter o que deve ou não ser dito. Você tem tudo isso, entende? E só falando, complementando aqui, lembra quando eu falei que
Existem 3 tipos de subtexto. Subtexto de personagem, subtexto de história, subtexto de argumento de tema. Eu falei todos eles separados, mas é importante que na hora que você for escrever, não é importante, não é necessário, mas eu acho melhor na hora de você escrever você usar os 3, entende? Apresentar a personalidade do personagem que tá falando, até porque ele tá falando que abre essa oportunidade para você. Sobre o texto de história também, você colocar ele falando alguma coisa relacionada ao passado, que muitas vezes na sua história vai ter alguma relação assim. E o argumento do tema. O argumento do tema eu acho que é uma das coisas mais facilitadoras de todos, que ele te liga muito facilmente pro que você deve ou não falar. Entende? Então esse é o vídeo. Se você quiser aprender mais sobre subtexto, ver meu vídeo sobre subtexto, eu acho que você nem precisa de verdade, que eu falei tanta coisa aqui, mas vai lá assistir que eu foquei bem mais só no subtexto nesse vídeo.